Olá, estamos de volta dando continuidade ao nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional. Estamos na aula de número 16. Estamos no último inciso, no último princípio do artigo 3º. Estamos no inciso 12 do título 2, artigo 3º da LDB. E neste bloco vamos falar sobre a diversidade, isto mesmo, a consideração com a diversidade étnico-racial. Um princípio novo incluído pela Lei 12.796 do ano de 2013. Então é um princípio relativamente novo que vai justamente falar sobre como devemos lidar no dia a dia com a diversidade de etnias. Sim, apesar de falarmos aqui da diversidade étnico-racial, o correto seria falar apenas da diversidade de etnias. Por quê? Porque o conceito de etnia está ligado a aspectos culturais. O conceito está ligado a aspectos culturais e a etnia está ligada a aspectos culturais. A diferença entre grupos, cultura de grupos na nossa sociedade. Enquanto o conceito de raça está ligado a diferenças biológicas, a aspectos biológicos de uma determinada espécie. Então, não seria um equívoco falar em raças diferentes de caninos. Por quê? Porque dentro da raça dos caninos temos diversas sub-raças. Não seria um erro, um equívoco, falar de diferença de raças dentro da raça dos felinos. Por quê? Porque temos diferentes grupos de raças de felinos. Mas será que esse conceito se aplica ao homem? Será que a questão indígena, o indígena é uma raça diferente da do negro? Diferente daquele que é amarelo? Diferente daquele que é ariano, daquele que é branco? Existem diferentes raças quando o assunto é o ser humano? Ou existem diferentes etnias? Daí a construção dessa aula. Falar de raça, por óbvio, é diferente de falar de etnia. A palavra etnia, ela é derivada do grego. Vem de ethos, que significa povo. Povo que tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Já a raça, como eu já comecei a destacar aqui nesse bloco, é um conceito biológico aplicado exclusivamente a subgrupos de uma determinada espécie animal. A espécie humana, em específico, ela não possui subespécies ou subcategorias. Então, portanto, não é muito correto você dizer que existem diferentes raças humanas. Raça humana só existe uma raça humana. E dentro dela temos diferentes grupos étnicos, isto é, grupos com culturas e hábitos diferentes. Não obstante, dentro da história da humanidade, grupos e culturas dominantes que detinham o poder cunharam esse conceito de diferentes raças e principalmente de uma raça ser superior à outra para poder impor a sua vontade hegemônica a outros povos e a outros grupos. Isso é um detalhe muito importante que você tem que perceber ao tratar deste inciso em sala de aula. Então a questão da raça como distinção entre os homens, entre o ser humano, é um conceito que ele é socialmente construído, ele não é biologicamente construído, ele é uma construção social partindo de uma premissa equivocada, se não dizer uma premissa falsa com o intuito doloso de dominar, de um grupo dominar outro grupo, partindo da ideia racional entre aspas, que essas diferenças biológicas de cor entre um homem e outro, da forma do cabelo, da forma dos lábios e outras de natureza antropométrica, consistiam em diferenças de raças, não apenas de diferenças de etnia. Essa explicação racional dos grupos dominantes, ela vem a nascer para
permitir a sobreposição de um modo de vida de um grupo, como eu disse, a outro grupo. Então, para você que pretende trabalhar com mais profundidade o tema do artigo 3º, inciso 12, da consideração com a diversidade étnico-racial do Brasil, seria imprescindível a leitura de um livro. O título? O Povo Brasileiro. O autor? O fantástico antropólogo, ex-senador da República, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Esta sumidade que todos conhecem em matéria de política e educação. O Povo Brasileiro, se você dispõe de pouco tempo para ler o livro, também virou um documentário que você pode encontrar na forma de DVD ou na íntegra, no seu inteiro teor, no próprio YouTube. Se fizer uma pesquisa documentário O Povo Brasileiro, você encontra em seu inteiro teor. Lembrando que esse documentário é produzido em 10 capítulos, são 10 capítulos. A direção é de Isa Grispum Ferraz, e ele fala justamente da formação mestiça do povo brasileiro e do sincretismo cultural que formou essa nação. Ele tem imagens que foram captadas em todo o Brasil, e ele tem depoimentos de Antônio Cândido, Luiz Melodia, Antônio Risério e outros. E tem a participação especial de Chico Buarque e Tom Zé. Um documentário que vale muito a pena ser assistido, ser prestigiado para você que vai trabalhar o tema. Um outro ponto muito importante para poder discorrer bem sobre o artigo 3º, inciso 12, está na resolução número 1. Resolução número 1 do ano de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Também podemos mencionar a resolução de número 8, do Conselho Nacional de Educação, de 20 de novembro do ano de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola no Brasil. Aprofundando ainda mais, teremos a resolução número 5 de 22 de julho de 2012. Ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena. E aí é o grande salto em matéria de quantidade de etnias que o Brasil possui. O Brasil é o país com a maior diversidade étnica do planeta. O Brasil é considerado um país de uma miscigenação sem precedentes. Em matéria de imigração, temos imigração holandesa, italiana, temos os negros, temos os japoneses, temos os árabes, temos o branco, o ariano europeu, mas principalmente temos a figura do indígena. Hoje no Brasil, apesar de toda a matança contra os índios, apesar de toda a devastação e apesar da extinção de centenas de grupos étnicos indígenas ao longo dos nossos pouco mais de 500 anos de história, ainda temos 305 etnias indígenas, grupos culturais indígenas diferentes, falando no mínimo 274 línguas distintas. Então, em matéria de raça, somos apenas uma única raça, a raça humana. Mas em matéria de etnia, só em matéria de etnia indígena ainda somos mais de 300 etnias no Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.